Atualmente, as crianças são muito influenciadas pela tecnologia e os pais podem se ver isolados, sem rede de apoio, e aí eles se sentem muito enfraquecidos na condução da educação desses filhos. E rapidamente os pais são culpados, em primeiro lugar, por tudo. E aí o que acontece? Eles ficam mais coagidos ainda, mais perdidos, porque eles não sabem como lidar com esses desafios. Para falar sobre esse tema, que é educação consciente, hoje a gente tem uma convidada super especial. Fala, Alminha, eu sou a Ana Lopes, do Pantanal para o Litoral, e hoje, para falar desse tema que é tão importante, que é falar sobre a criação dos filhos, ou melhor, a educação de forma consciente, eu chamo a minha amiga, que é jornalista e terapeuta emocional de família, que é a Dani Teófilo. Tudo bem, Dani? Seja bem-vinda ao podcast Na Alma. Tudo bem, Ná? Obrigada por tudo, obrigada por me chamar aí para a gente estar conversando. Eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que está assistindo. Isso é muito importante, gente. É fundamental para a gente desenvolver bem os nossos filhos, que a gente esteja buscando todo esse conhecimento aí, tá bom? É isso aí. E me fala, Dani, o que é essa educação consciente? O que significa isso? Então, a educação consciente, ela vem de você entender que não é nem para um lado de você punir a criança, nem de dar a uma disciplina cerrada, né, que fala assim, fechada, que não tem flexibilidade. E também não é você dar tudo para a criança, não é você fazer tudo para a criança, para que ela não chore, porque você não quer ouvir um choro, por exemplo, né, de criança, né? A educação consciente, ela vem de você entender que você precisa cuidar de você primeiro, cuidar dos seus sentimentos, cuidar de como você se sente diante de uma adversidade, entendendo isso na prática, né, para você perceber que, olha, o meu filho também é uma pessoa que tem os sentimentos, que ele tá, e assim, ele desenvolve de um jeito que ele não tem um repertório ainda para conseguir lidar bem com isso. Então, quem lida bem com isso é quem já tem esse repertório. A gente traz isso para que os pais, tendo essa consciência dos sentimentos, de como eles estão pensando, do que está acontecendo no ambiente deles, que afeta eles, para quando eles entendem isso, eles falam, não, tudo bem, agora eu sei que eu preciso me conectar com meu filho, né, que o vínculo é a chave aí para que essa conexão seja boa, que você possa conseguir se vincular com a sua criança de uma forma que você não está só sendo aquele cobrador, né, você não está só querendo impor limite, você está muito pelo contrário, você está crescendo ali junto com ela, enquanto pais, né, e você está administrando tudo isso para que ela se sinta segura. O mais importante é que essa criança se sinta segura, né? Desde lógico, do começo, né? Mas principalmente, às vezes, na adolescência, os pais deixam um pouco essa criança, esse adolescente de lado, né? E fala assim, ah, não, agora ele já sabe. E na verdade, não. Nosso cérebro, ele vai amadurecer mesmo aos 25 anos. Então, já tem pesquisas que falam, o nosso cérebro amadurece aos 25 anos. Então, o nosso repertório, ele está sendo construído. E esses pais, eles precisam estar ali do lado, estar se conhecendo principalmente, para poder atuar bem com seus filhos. Eu tenho uma frase que diz assim, cuide-se bem para cuidar bem melhor dos seus filhos. Porque faz sentido isso, né? Perfeito. E me fala assim, o que aconteceu na sua vida para você decidir se aprofundar nesse tema em específico? Eu sempre senti uma dor muito grande, que é uma coisa assim, eu sentia que o meu ambiente, às vezes, não era um ambiente de conexão, de ser ouvido, de ser escutado por quem a gente é, sabe? Então, isso sempre me fez olhar para os outros, pensando assim, nossa, a dor que eu sinto, eu não quero que o outro sinta.
E aí veio essa vontade muito grande de fazer psicologia. Eu não consegui, no começo, atuar, né, ir para a psicologia, mas eu sempre tive na minha alma, na alma, né, eu sempre tive na alma essa coisa, assim, de, nossa, eu tenho que ajudar as pessoas, porque essa dor, ela é uma dor real, né, se você vê a dor da negligência emocional, que é quando a criança está num ambiente que ela não é ouvida, que ela não tem as suas necessidades atendidas, e eu não falo nem de necessidades físicas, eu falo de necessidades emocionais, tá? Porque às vezes os pais atendem as necessidades físicas e não atendem as emocionais. Então, quando não tem isso, a criança se sente perdida, né? Ela se sente não vista mesmo. Isso é muito ruim. E aí vem várias coisas que acontecem na vida dela que vão sempre repetir esse ciclo de não visto. Não, não sou visto, não sou amado, não, né, não sou cuidado. As crianças e os adolescentes, eles precisam dessa conexão, porque isso, a gente é um ser social, né? Então, a gente precisa dessa conexão. E aí, eu fiz esse caminho, assim, de sempre quis fazer isso, sempre tive isso, essa vontade, então eu li bastante, eu sempre, quando meus filhos nasceram, tem 7 anos, meu filho vai fazer 8, né, agora, minha pequena tem 4. Então, assim, sempre tive essa vontade de fazer o melhor para eles, né? Buscar sempre estar atrás de leituras, de conhecimentos que possam agregar no dia a dia deles e poder ajudar eles de fato, porque essa dor, ela é como se fosse uma dor física. Sim. Então, não passar os traumas adiante, por exemplo, não passar as coisas que acontecem na nossa vida, entender que, tá, para em mim, eu vou resolver isso aqui. Tá? É. Pelo menos essa parte eu vou resolver. Aí eu fui pro jornalismo, e o jornalismo me deu uma amplitude de conhecimentos. Então, assim, tudo que era comunicação, fui entender comunicação não verbal, Sim, que é porque isso... 95%, né? É Uhum, a maior parte do isso, tempo, até a não comunicação é comunicação, né? E as pessoas é, às vezes é, ficam só naquela confusão da fala, né? Ah, não falou, não tá se comunicando. Claro que tá. E nesse universo da tá. criança, então? Nossa, ela encontra mil maneiras de se comunicar que não é propriamente falando, né? Porque o raciocínio ali não tá tão desenvolvido ainda. Pensa o seguinte, a primeira comunicação da criança é o choro. Ah, sim. Aí, o que os adultos fazem? Nossa, essa criança está chorando. Não, não quero que chore mais. Então, o que a gente precisa? Desenvolver uma regulação emocional para lidar com situações que são, sim, estressantes, a gente entende, né? Às vezes a criança fica chorando muito, atinge até, volta para a gente alguns gatilhos, tá? Eu vou dizer isso. Por quê? Porque a gente não foi ouvido. A gente vem de várias gerações que não escutam as crianças. A gente precisa voltar o olhar, sim, para as crianças, para o entendimento de que elas estão se desenvolvendo e nós, como adultos, já temos essa capacidade de entender isso, de buscar a regulação emocional, de respirar, né? Falar assim: olha, tem aqui uma situação difícil, mas eu sou o adulto, eu estou respirando aqui, ó, fazendo minhas técnicas de respiração, buscando regulação emocional. Por quê? Porque sou eu que tenho que resolver. Então, eu já vi situações de muito conflituosas, de pais que colocam a criança como adulto e elas não conseguem resolver a vida delas. Isso é muito ruim. As crianças, elas ficam num ambiente que é estressante, poxa, ela tem que crescer. É como se ela tivesse que crescer forçado, sabe? É, Então, é muito ruim, né? O isso certo não, é isso com buscar a regulação certeza. emocional, os conhecimentos e ir atrás disso, porque é a gente que resolve, né? Isso é verdade. E é uma forma de intervenção também, né? Essa presença parental, porque às vezes o adulto acha que é só mandar. Ah, eu tô pagando. Ah, eu tô
nutrindo, mas não dessa forma, né? Da forma física. E aí, o É, que eu percebo? Lá no futuro, o adulto fica frustrado que fala: Nossa, eu fiz de tudo pelo filho e esse filho é ingrato. Mas na verdade, ele não teve aquela presença mesmo, aquele posicionamento de dar o apoio que a criança precisava. Ele era só um apoio financeiro, ele estava ali para pagar. Mas o emocional, é, propriamente, ele não estava ali. E aí, às vezes, a criança cresce o quê? Rebelde, né? O que você falaria para esse pai que ainda não sabe lidar com as próprias emoções? Porque se ele não sabe lidar com as do filho, né, provavelmente tem sim, esse começo que você falou mesmo, né? Primeiro começa em mim. começa na gente. Realmente, a gente precisa buscar regulação emocional. Então, isso faz parte da terapia emocional de famílias, que é onde eu atuo hoje, tá? Eu fiz 2 cursos, um de educação parental e esse de terapeuta, Uhum. porque eu entendi que é assim que a gente constrói o melhor vínculo com a criança. E entendendo que a gente precisa desse conhecimento, os pais vindo buscar esse conhecimento, procurando saber como pode melhorar, eles com certeza vão descobrir uma coisa: o vínculo, né, é o que mais faz com que a sua criança ou seu adolescente fique bem, se sinta seguro. E aí, dessa segurança, por ter esse vínculo, essa segurança vai fazer o quê? Ele ficar calmo. Ah, sim, com certeza. Sabe, posso Pode falar falar. uma coisa? Eu vejo, porque isso tem mesmo, uma cultura, né? A gente tem a cultura de o filho tá sempre assim, o filho tem que obedecer, é o jeito que é, e não tem conversa, né? Na verdade, o vínculo se constrói com conversa, com olhar, com toque, né? Porque depois de um tempo, as crianças não recebem mais o abraço dos pais, às vezes dá um distanciamento. A gente vem de uma cultura assim mesmo, né? Sim, Que parece que tem que ter um distanciamento, tem porque senão você não vai ter autoridade com a criança, e na verdade a autoridade vem do vínculo, porque sim. quando essa criança se sente segura, tem ali uma pessoa com ela que está dando essa segurança e esse suporte para ela fala, olha, pode cair o mundo, a pessoa está aqui do meu lado, meu pai, a minha mãe, está aqui do meu lado, está me ajudando e vamos para frente, É entendeu? isso mesmo. Lógico que ela não vai falar desse jeito, mas assim, o pensamento é assim, né? O Sim. pensamento é, tô seguro. A Aham. segurança faz com que a criança se sinta calma, a segurança faz com que a criança entenda assim, não, tá bom, eu posso me desenvolver aqui, né, nesse ambiente, que vai dar tudo certo, Pois é, né? tem até um livro que é A Raiva Não Educa, que é de uma pessoa que É, eu até sigo e fiz um curso sobre isso, que é basicamente sobre birra de crianças, que é, o nome dela é aham, Maia e um sobrenome bem assim, diferente, que agora eu nem sei. Engemã, alguma É, coisa assim, eu nem sei sei, falar esse sobrenome dela, mas eu achei assim muito fundamental, porque o começo realmente vem do conhecimento, mas talvez o maior desafio seja a prática. Então, eu quero saber de você. Com o conhecimento, como que na na, sua rotina você foi colocando essa prática? a primeira coisa, quando a gente entende que a gente precisa cuidar da gente primeiro, e aí eu vou falar principalmente para as mamães, tá? Independente da idade do seu filho, você precisa de 10, 15 minutinhos de manhã para você. Porque é a hora que você vai fazer uma leitura, uma oração, alguma coisa que você vai voltar para dentro de você. Você pode ter um caderno ali de anotações, onde você escreve como que você está se sentindo naquele dia, né? Como que você está se sentindo no dia anterior, pode ser feito também à noite, tá? Não tem que ser só de manhã. De manhã é bom, por quê? Porque aí a gente já desperta com a consciência de, olha, eu tenho tais e tais dificuldades. Por exemplo, eu sou uma pessoa que acorda de manhã, eu preciso ser mais organizada. Então, tá bom, então vou anotar lá no caderno, olha, eu preciso fazer isso, isso e aquilo, para o meu dia dar certo. Então, você vai construindo, conhecendo a si mesmo, né, porque isso eu acho que sempre a gente tem que estar fazendo, conhecendo a si mesmo, você vai construindo o que você pode melhorar no seu dia a dia.
E aí, com os filhos, é o seguinte, a gente precisa entender, nós somos mais maduros, nós temos a capacidade física de independência, né? A gente é independente, digamos assim. Então, e os filhos não, os filhos precisam da gente, desde pequeno, de criancinha. Então, a gente precisa entender que, às vezes, ele vai pedir alguma coisa e a gente tem, sim, que se exercitar, se esforçar, ter um pouco mais de paciência. Essa paciência vem da regulação emocional, tá? A regulação emocional, ela traz todas técnicas para que a gente se volte para dentro, tenha essa paciência e entendimento de que a gente precisa ajudar realmente os nossos filhos. E não é, nossa, você fez birra aí no chão, você tá com frescura, não, vou deixar aí você aí no chão fazendo birra. Muito pelo contrário, a criança, quando faz birra, tá doendo nela, tá doendo de verdade. Então, a gente precisa acolher. Esse é o entendimento. Aqui em casa é o seguinte, eu tenho construção de conversa, tá? Quando eu percebo que tem alguma coisa que não tá legal, eu já chego junto, assim, e assim, não precisa ficar em cima toda hora, tá? As crianças, elas precisam desse espaço para se desenvolver naturalmente, porque naturalmente elas já têm, aos poucos, elas vão entendendo o ambiente. Se for um ambiente seguro, ela vai estar tranquila, então ela sente que ela tem segurança para ser ela mesma, que eu acho que é assim, o mais legal, sabe? É a gente não ficar cobrando tanto, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, não sei o quê, não sei o quê. Vamos colocar limite? Sim, vamos, tá? Porque educação consciente não é sem limite. Não tem, não dá para ser, senão seria muito aquela coisa da permissividade, a gente entraria na permissividade, tá? Para colocar limite, o que a gente vai fazer? Olha, eu vou lá no meu caderninho de manhã pensar o seguinte, o que é inegociável? O que eu não gostaria de ver a minha família acontecendo na minha família? Sei lá, por exemplo, não gostaria de ver meu filho brigando na rua, né? Então, eu vou construir com ele, desde cedo, esse entendimento de que, olha, a gente precisa conviver em sociedade, a gente precisa ser educado, né? E construindo isso com ele, ou com ela, né? No caso, né? Tanto faz. E você envolve toda a família nesse processo? Você já falou, ó, da sua rotina, né? Primeiro eu penso em mim, depois eu converso bastante, eu chego junto, mas nem tanto, para deixar independente. Mas aí como É, que acontece com o restante da família? Você envolve todo mundo, no caso, o pai, não sei, no processo, como que é? sim, sim. O ideal é terapia emocional de famílias, tá? Então, todo mundo que faz parte dessa família, aí a gente tem o entendimento de que as famílias são, cada família é uma família, Sim. tá? Mas, assim, na medida do possível, todo mundo que faz parte desse núcleo familiar, a gente vai fazer uma conversa, às vezes quinzenal, às vezes semanal, para dar uma alinhada. Mas é o seguinte, não é uma conversa de cobrança, não é uma conversa de, você está fazendo isso errado, porque senão vira briga. É. Então, o legal é que, assim, a gente se utiliza da comunicação não violenta, onde a gente sabe que todos nós, cada um de nós tem necessidades, tá? Básicas de cuidado, de atenção, as necessidades físicas também, tá? E aí, trabalhar, ir conversando para que essas necessidades sejam alinhadas. Por exemplo, eu estou sentindo que, por exemplo, meu marido não está dando muita atenção para as crianças, e eu percebendo que elas sentem, porque às vezes a dor é só minha, né? Então, tudo bem, a gente pode conversar? Pode. Não tem muita regra nesse jogo, assim. O negócio a gente é uma família? Então a gente vai conversar, vai tentar resolver da melhor forma possível. Às vezes vai sair briga, às vezes não dá certo, e a gente, respira fundo, tenta outra hora, né? Assim, eu acho que o conselho que eu dou é esse, porque ninguém é perfeito, tá? Sim. Uma coisa que fez eu entender quando eu fiz terapia emocional de famílias ninguém é perfeito, Ah, sim, com né? certeza. Então,
buscar, assim, tentar ser um pouco melhor a cada dia, mas sem esse peso de ter que ser perfeito, porque aí entra ansiedade, entra um monte de coisa. Então, Sim. assim, já entram outras coisas que atrapalham. É isso que eu ia falar. Eu perguntei como que era esse envolvimento, por exemplo, na sua própria casa, porque na prática a gente vê que pode ser desafiador. Eu, por exemplo, assim, aqui a gente vê que tem rotinas diferentes. Eu já venho mais cedo, aí eu Sim. vou. A ideia é primeira. Eu falo, não, vou colocar a criança para dormir em tal horário, né? Porque a criança gosta de rotina. Essa é uma É verdade, assim, importante. É tanto importante. que é muito interessante a gente entender isso sobre rotina, porque imagina você sendo pego de surpresa, igual quando a gente é pai, chega lá, desliga a TV. Nossa, imagina Ah, você vendo a sua série favorita, você é. fica com uma raiva. A criança é igual, tá lá na TV ou tá, sei lá, jogando alguma coisa, você vai lá e interrompe, Essa sem valeu. falar nada, Uhum. né? Agora, se Uhum. fosse um adulto, você já faria diferente. Você ia pedir Lógico, licença, ia falar, ah, posso passar, posso. Com adulto, a gente tem mais tato. Com criança, a gente acha que a A gente pode gente tem, fazer tudo. Aí eu penso, aí chego, tá, vou lá, vou fazer a criança dormir cedo. Aí o pai chega tarde e faz a festa à noite. Aí a criança fica é, muito no agito total. Aí eu falo, o que que eu fica faço mesmo. agora com esse ser? Por isso que eu falo, como que é importante esse envolvimento da família, né? Que aí, senão o seu plano também vai por água abaixo e a gente não consegue Tem. exatamente andar junto, né? Parece que existe um conflito, né? E então, tem que ter esse alinhamento mesmo. Eu acho que o ideal é que cada um de nós, por exemplo, o pai e a mãe, que realmente se proponha a fazer as mudanças necessárias. Porque, gente, realmente, olha, precisa de ordem, né? Tem que ter uma certa organização, a casa, o próprio ambiente, né? É um ambiente que eles vivem, gente. Você não quer viver num ambiente bom, que assim você se sinta leve, ou você quer estar sempre num ambiente que está ruim, independente de ser físico ou emocional, ou mental também, né? Às vezes tem muito visual bagunçado, então, pô, fica ruim, né? E aí, o que precisa fazer? O pai também, realmente, ele precisa ser participativo, tá? É muito difícil quando existem mães, principalmente às vezes você fala, a mãe solo, mas ela tá casada. Então, e aí? Esse pai, ele precisa entender o papel parental dele, ele precisa entender, inclusive na terapia emocional de famílias, a gente vai falar sobre o quê? Tá, vamos entender o que está acontecendo, porque você não é uma cobrança, tá? Mas assim, ele precisa entender. Geralmente a pessoa que busca a terapia, ela é a que já está mais consciente, Sim. né? Então, e aí parece que não é, mas geralmente é a mais consciente. Então, tanto o pai quanto a mãe, quando vem procurar terapia, porque o filho às vezes está com uma dificuldade, e aí ele entende que ele precisa resolver, ou a educação parental, a gente também foca nos pais. Não foca só nos filhos. Ah, não, filho, você tem que resolver. Porque não é o filho. O filho é Não. um reflexo do casal, ou o filho é um reflexo de como o ambiente está. As crianças, Maria Montessori falava o seguinte: as crianças são esponjas. Sim. Então, é um reflexo, né? E isso precisa ser trabalhado mesmo. Quando os pais eles percebem que, nossa, realmente eu tô talvez não tá legal o jeito que eu tô agindo, aí eles, por quê? Porque eles percebem os efeitos, já são os efeitos, né? Como a criança está se comportando, às vezes um adolescente que está rebelde, e aí fica difícil, aí você pensa assim, não, eu preciso fazer a minha parte, e isso é muito bonito, porque isso é a família, é cada um fazer a sua parte. E a gente também influencia, principalmente, aliás, pelo exemplo, né? Eu já cheguei a fazer Uhum. várias coisas nesse sentido, É. porque eu tenho uma filha pequena que ela é assim, ela é explosiva. Assim, ela é bem diferente da primeira Aham. filha, a segunda parece que veio assim para chacoalhar o mundo e falar Aham. outra mensagem para que eu pudesse me desenvolver. E eu já me vi em vários desafios, e aí certa vez eu pensei, eu preciso ensinar a ela como que ela vai lidar com essa raiva intensa, né? Que ela é a tal Aham. colérica, sabe? A minha primeira filha, não, de Aham. boa, É agora legal os essa aí. temperamentos também, né? Pois é, Aham. aí eu fiquei pensando, gente, como que eu. Porque não adianta, às vezes você quer conversar como se a criança tivesse o mesmo nível
que não existe, né? E aí, o que que eu Não tem, falei? não tem. Aí eu tive uma conversa franca, assim, falei, ó, eu também fico nervosa. Quando eu tô nervosa, o que que eu faço? Aí eu mostrei o que eu fazia, que tipo, eu ia no quarto, aí às vezes, como a raiva é uma energia, é muita energia, né? Aí eu pegava Bota pra travesseiro, fora. assim, pois é, pra botar pra fora. Aí eu falei assim, ó, então quando você tiver com raiva, você faz igual eu. Aí toda vez que eu ficava com raiva, estrategicamente, sabendo que ela ia olhar, aí eu fazia isso. Aham, Ah, que legal. eu vou sair agora, que agora eu tô muito brava. Aí eu ia lá no meu quarto, pegava o travesseiro, aí às vezes gritava, batia no travesseiro, só pra ela ver como que ela podia lidar com aquilo. Que você não, na prática, você não vai bater em ninguém, pra você não gritar com Não, ninguém, né? E aí Uhum. começou assim, ela agir de forma diferente, mas pelo exemplo. Mas olha a consciência que teve que existir. E às vezes é tão difícil, né, Dani? Porque a gente cai constantemente, porque a gente Cai. também fica refém das próprias emoções. Sim, o entendimento é isso mesmo. Você fez certinho. Você fez certinho. É a gente que é adulto ensinar a criança a ter esse repertório emocional. É realmente falar sobre as emoções. Olha, você tá triste, eu entendo. Você tá chateado, eu entendo. Você tá com raiva e tal. E às vezes também, gente, comemorar o lado da alegria, né? Porque às vezes a gente fala, ai, não posso celebrar porque as pessoas vão ver e vão achar. Não, gente, celebra as coisas da vida, isso é maravilhoso, isso está ensinando para a criança que ela tem uma força, um potencial que ela pode botar para fora, sabe? E é legal de ver isso. Então, quando você vai para o seu dia a dia e dá esse repertório emocional para as crianças, nossa, olha o que aconteceu outro dia, vou te contar, é muito legal, é muito legal. Um dia a minha filha, e cada filho é um filho mesmo, É tá? único. Um vai ser diferente do outro. Então, minha filha virou e falou um dia, eu estava dirigindo e ela estava na cadeirinha atrás no carro e ela começou a chorar porque acho que caiu alguma coisa e tal. E ela começou a chorar, assim, caiu, mãe, busca aqui para mim. E não tinha como, né? Eu estava dirigindo. Aí eu, filha, comecei a falar com ela, a mamãe já vai parar o carro e vou pegar. Aí, até eu parar o carro e pegar, ela virou para mim e falou, ela chorando, e eu parei o carro, aí eu olhei, tá, o que aconteceu? Aí ela, tá, caiu o negócio aqui, peguei para ela, e ela continuou chorando mais uns 5 minutos. E aí ela virou para mim, mãe, por favor, me acalma. Quer dizer, ela, depois de tanto eu falar sobre emoções, ela já sabe que ela precisa do adulto para ser acalmada, porque ela ainda não tem a estrutura física, né, mental ali, para fazer isso sozinha. Então, existe uma coisa chamada corregulação. Quando ela falou isso, eu lembrei na hora dessa palavra. Eu falei, tá bom, vem cá, vamos, tá tudo bem, mamãe tá aqui. Gente, às vezes pode ser até uma situação desafiadora da criança estar fazendo alguma coisa que não é legal mesmo. Na hora, você vai ficar dando bronca nela? Não vai resolver. Precisa resolver a emoção primeiro. Essa criança precisa se sentir calma primeiro, para depois processar o que aconteceu. Então, não é que você não vai conversar com ela sobre alguma coisa errada que ela fez, por exemplo. Nesse caso, não foi, né? Simplesmente eu acalmei ela. Mas, assim, quando a gente está numa situação de, a criança está fazendo alguma birra, alguma coisa, e eu falo birra já com o pezinho atrás, que eu não quero esse nome. Eu entendo que não é assim, sabe? Não é com esse sentido pejorativo, Ela está né, que as pessoas expressando uma colocam, né. necessidade, né? A birra, na verdade, é Ela tá isso, né? pedindo alguma coisa que é importante, né, para ela, né, naquele momento. Então tá, ela tá lá, aconteceu uma situação, por exemplo, brigou com o irmão, começou a brigar de pegar um brinquedo um do outro, por exemplo. E aí, não, peraí, vamos separar, vamos tentar cuidar ali, né, da situação emocional primeiro, e depois a gente vai conversar, em outro momento, pode ser no mesmo dia, mas a gente vai conversar sobre importância de dividir as coisas, né, porque a gente tá desenvolvendo essa criança para a sociedade. Ah, sim. Então, a gente precisa ter esse olhar, a disciplina consciente é isso. Sim, e esse negócio que você falou da corregulação é tão verdadeira que às vezes os pais não entendem como que a criança, vamos supor, fica na creche ou na escolinha, fica tranquila lá, e aí quando o Uhum. pai chega, o que que ela faz? Ela chora, faz um Chora. escândalo, aí a pessoa até pensa, nossa, será que ela estava sendo maltratada? Mas não é isso, é porque a criança confia.
nesse adulto para mostrar as próprias Aham, emoções, né? Ah, aqui eu tô segura, aqui eu posso exatamente. mostrar, né? O que eu senti e tudo mais. Lá na escola, não, talvez ela estivesse insegura e, né? E segurando tudo. E segura, Muito ela é interessante, insegura. Nossa, é isso mesmo. né? É muito É legal isso. exatamente isso. Inclusive, a resistência não violenta fala sobre justamente esse lugar do adulto se posicionar sendo um ser humano. E aí eu vou te perguntar uma coisa, mas eu sei, tá, a gente tem que fazer muitos cursos, muitos inputs, né, de novas informações, de como lidar, mas assim, e se eu não tiver nesse momento ainda de procurar realmente ajuda, qual que seria assim, o que eu poderia fazer de imediato, assim? Você acha, nossa, não tô sabendo lidar com isso. A criança tá rolando lá no shopping. Tá todo mundo me Aham, olhando, sim. porque o adulto é assim, né? Aí vai lá ajudar o Aham. outro, mas gente, é tão difícil na prática. O que essa pessoa faz? Vamos pensar o seguinte, eu vou pegar esse exemplo do shopping, tá? A criança, ela vai chorar? Vai. Às vezes vai. Então, assim, tem coisas que não tem como controlar, que é o que o outro faz. O que eu vou entender? Vou controlar o que eu posso fazer, como eu posso reagir diante de situações desafiadoras. Porque é uma situação desafiadora, uma criança no shopping, todo mundo olhando, tá? Né? A nossa sociedade ainda não tem esse olhar assim, para a criança, né? E também a criança ficar chorando o tempo inteiro vai trazer essa coisa assim de às vezes a pessoa está preocupada e tal, né? O que está acontecendo e tal, né? Então vão olhar para nós, digamos. O que a gente faz nessa hora? Respira fundo. Não, por exemplo, não tenho curso de nada, não sei fazer nada, não estou nem na terapia, não, né, não procurei ajuda, blá, blá, blá. Tá. Eu estou nessa situação. Primeira coisa, respira fundo, faz uma respiração abdominal profunda, sabe? Tipo, normal, inspirar contando até 4 e expirar contando até 5 devagar, devagar. Por quê? Porque isso já vai oxigenar nosso cérebro, já vai dar uma abertura de consciência maior, vou perceber o ambiente, vou falar, tá bom, eu vou fazer o seguinte, tá todo mundo vendo, né? Vou pegar essa criança com calma, tá? E vou, porque a gente ensina, a gente educa mostrando respeito, não é com violência, de jeito nenhum. Tipo, violência está fora do repertório de educação, né? Então, a gente precisa entender assim, vou lá, vou pegar essa criança com calma, tá? E vou tirar ela do foco de atenção, porque geralmente o que dá o gatilho na gente de, poxa, eu vou ficar estressado com a situação, é que tá todo mundo olhando. Sim. Não necessariamente porque a criança está chorando. Porque quando por exemplo, quando a criança está chorando em casa e a gente tá ali só a gente e ela, geralmente a gente olha o que está acontecendo e tal, e a gente atende melhor. Mas quando tem todo mundo olhando, eu preciso ser o pai perfeito aqui, ó. Não, peraí, tô bravo, hein? Tô bravo com você, o que você tá fazendo? E na verdade não é, essa criança, ela precisa do seu acolhimento, porque é uma hora difícil para ela, né? Então, assim, tira a criança do foco de atenção, vai para um canto com ela, né? E conversa. Filho, tá, aconteceu tal coisa. Como que a gente pode fazer para você ficar bem agora? E depois, se às vezes for uma situação muito desafiadora, a gente tenta resolver mais tarde, né? Mas é isso, basicamente, tá? Você tem que se preocupar com a pessoa que é mais importante, no caso, o filho, né? Porque hoje em dia, é assim, você fez alguma coisa, você já está sendo julgado. E hoje existe É, muito uma fala assim, eu não morri, né? Porque eu apanhei, é, aí tem. não estão educando, né? Ainda existe essa fala desse jeito. Só que eu acho que uma coisa legal da gente pontuar é a autoridade que era velha e a autoridade Uhum, que funciona. Porque antigamente os pais eram distantes, era por meio dessa hierarquia, dessa imposição, dessa sim, repressão imediata. E hoje tem um monte de quê? Um monte de adulto traumatizado aí que não sabe se tem. posicionar, que fica quieto, não consegue falar nada porque tá traumatizado. Ou seja, não é que funcionava, não morreu, mas tá aí, né? Não Aos trancos e funciona. barrancos fazendo terapia. E hoje o que a gente Exatamente, vê? A exatamente. autoridade que funciona. Essa autoridade de conexão, principalmente, né, Uhum. emocional, de respeito e da gente incentivar a curiosidade, os questionamentos, para que no futuro seja um adulto que questione, que se posicione e se sinta seguro, né?
Tem aquela É. teoria do apego, né? Que fala assim, a gente tem Sim, que é do John Bowlby. exato, que a criança, na verdade, ela tem que saber para onde que ela tá voltando, mas a gente não vai ficar em cima, igual você falou, né? O pai helicóptero, né? Aham. Que faz tudo pelo filho e aí não desenvolve a criança, né? Porque o que ele consegue fazer tem que deixar fazer mesmo, né, Dani? Tem, tem. É bom para a criança, quando ela pode, por exemplo, sei lá, tem 5, 6 anos, ela já conseguir fazer algumas, ela já consegue fazer algumas coisas, por exemplo, arrumar uma caminha. Ela não, ela vai arrumar perfeito? Não vai. Então, é entender que ela está no processo dela, mas que ela precisa ter essa autonomia para se sentir bem e principalmente participante, né? Desse lar, dessa casa, sentir que ela pode contribuir de alguma forma. Então, é aos pouquinhos que a gente vai construindo mesmo, mas aí, o que eu vejo? Muitos adultos querem já a perfeição da criança, quer que ela faz certo e tudo no lugar direitinho, ela não vai dar conta. Então, é entender que são etapas, né? É como se fosse uma escadinha, ela vai construindo mesmo. E realmente a gente precisa desse entendimento, assim, de que, olha, eu que sou adulto, eu tenho mais capacidade de resolver. Aí tem uma coisa, realmente, a terapia, ela vem como com dois fatores muito importantes, tá? É como se fosse uma balança. Então, são duas coisas que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar a parte dos traumas, sim, porque tem traumas, todo mundo tem trauma, tá? A gente vem de gerações e gerações que vem tratando a criança como, primeiro, como nada, né? Tipo, as crianças tinham que sair da sala porque não podia estar aqui perto dos adultos, né? Então, assim, vai lá, tipo, às vezes a criança vinha pedir alguma coisa, né, queria ser atendida, não, eu vou aqui, tô vivendo a minha vida de adulto com os meus amigos aqui, daqui a pouco você volta aqui, entendeu? Tipo assim, sai daqui. Uhum. Entendeu? Então, é muito ruim, né? Você não é ouvido. Vem de gerações e gerações em que essa pessoa não está sendo ouvida. Essa criança, a construção da criança não está dando certo, né? Não é dando certo, mas assim, ela precisa de ajuste, sabe? Sim. E o outro lado é, além de entender os traumas dentro da terapia emocional de família, a gente também fala sobre isso. A gente vai lá, a gente busca os traumas, as feridas emocionais, como que aconteceu, por que aconteceu, mas sem trazer o peso de, aqueles pais lá, eles estão errados, nossa, eles fizeram isso com você. Não, é entender, olha, aconteceu o que aconteceu. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Quem fala isso, acho que é o José Ortega. Tá, mas eu vou ver certinho. Mas eu sou eu e minhas circunstâncias. Porque Então, é o cada um só seguinte, faz o que consegue, na verdade, né? A gente, se você não tem ferramentas, você vai usar o que você tem. Todo pai faz vai o usar que o que tem. consegue naquela circunstância. E quem fica Uhum. julgando, talvez, se estivesse no lugar da outra pessoa, faria igual ou pior até. Então, eu acho que por isso que Então, não cabe esse não julgamento cabe também. julgamento. Não E cabe. uma coisa que eu acho que a gente pode usar de estratégia com uma criança, que eu penso muito que dá pra gente usar na vida adulta também, é quando Uhum. assim, a outra pessoa está alterada, se você está consciente do que está acontecendo, mas como observadora, quem que parece que é a pessoa louca? É a outra pessoa. É o... Então, assim, se a criança está Uhum. transtornada, você não Uhum. pode se influenciar. Você tem que ficar firme, entendendo que ela está naquele lugar. Que aí ela vai perceber que ela está alterada e que E você ela que tá no lugar certo, né? Consciente. O que você acha dessa é, estratégia, Dani? é isso aí. Isso é corregulação, Ná. É. Porque é você percebendo que você está bem, você estando respirando, estando consciente, trazer essa criança que está com essa dificuldade para a sua calma, entendeu? Então é muito Sim. legal isso. E aí, outra coisa que dá para trabalhar também na terapia, falando da balança, né? É que você pode fazer uma coisa preventiva. Ou seja, às vezes, não é, todo mundo tem, tá? Traumas mesmo, a gente passou por muitos momentos difíceis, tá? A gente precisa rever isso da melhor forma possível. Mas, assim, também tem o outro lado que é, não, tá tudo bem comigo, né? Teoricamente, eu não vou fazer terapia. Não, mas é justamente por estar tudo bem e você ter um nível de consciência maior, é que você deveria trazer a terapia para a sua vida, por quê?
porque isso vai somar de um jeito que você não tem noção. A sua vida se transforma quando você faz isso. Quando você tem alguma dificuldade, por exemplo, com seus filhos, e vem trazendo educação parental, buscando educação parental, a qualidade do relacionamento seu com seus filhos e vice-versa vai ser tamanha que você vai sentir que, pô, esse vínculo potencializou as qualidades de cada um ali. Então, a terapia também faz isso, potencializar o que cada um, enquanto ser humano, pode ser, né? E fazer pela comunidade, pelo outro, pela família, né? Eu acho que a terapia, inclusive, pode trazer pessoas para te ajudar. Por quê? Porque Sim. às vezes, gente, a gente não tem rede de apoio. E o adulto Uhum. estressado, sem ser cuidado, sem ser nada, lógico que ele vai ter uma dificuldade muito maior. Então, se a gente É, começar a trazer as pessoas para ajudar, que sejam de escola, que sejam parentes, mas a gente tem que entender que a gente é limitado e que a gente tem essa fragilidade e precisa de ajuda. Tem até uma frase é, que fala, né, para cuidar de uma criança precisa de uma aldeia, que é muita preciso de uma gente aldeia. envolvida nesse processo. E a gente tem que saber disso, porque senão a gente vai ficando cada vez mais isolado, mais fragilizado, e isso vai prejudicar você e o próprio filho, né? Vai. E aí, quando a gente se isola, é muito ruim. O cérebro em isolamento não funciona bem, né? Então, saúde mental começa com você entendendo que você precisa se cuidar, que precisa ter rede de apoio, e às vezes é muito difícil essa rede de apoio, porque você tem percebido que parece que a nossa geração é uma geração isolada mesmo. Ela, dentro de casa, ela se isola, mas nas redes sociais tá todo mundo aí. Então, aí tem um outro fator das redes sociais Sim. que eu entendo, que é assim, poxa, tem tanto conteúdo bom, tipo o nosso, entendeu? Então, que essas pessoas busquem esses conteúdos, busquem saber como melhorar a si mesmas e o dia a dia delas, né? Porque isso é importante. O que você busca na rede social? E aí, essa rede, por exemplo, não é a rede social, né? Que a gente está falando, mas assim, a rede de apoio, ela também se dá através desses meios. É você buscar um conteúdo interessante, é você realmente estar buscando desenvolver virtudes e valores para que a sua casa seja um lar, sabe? Para que as pessoas da sua casa se sintam vistas e amadas, né? Então, assim, a gente precisa desenvolver uma hierarquia de valores aí. O mundo parece que está um pouco perdido ainda nessa coisa de agora tem internet e tudo está na internet, mas a gente precisa buscar coisas boas mesmo, tá? Desenvolver esse valor, assim, para passar isso para as crianças. E quando a gente se isola, o cérebro sente. Então, a gente precisa também, na medida do possível, construir uma rede física, né? Em que, poxa, eu preciso de ajuda, gente. E dizer, gente, às vezes precisa dizer sim, porque as pessoas entendem que tudo é drama. Não é muito mais fácil você fingir que está bem do que você fingir que está mal, É verdade. né? Então, essa coisa de depressão. Ah, depressão é frescura. Não é, gente. Não. É físico. É físico, né? Então, assim, buscar essa rede de apoio e pedir, olha, preciso de ajuda, tem algum familiar que pode me ajudar? Às vezes eu preciso de fazer alguma coisa e eu tô sempre sozinha, e aí não tenho, eu tô com meu filho aqui, mas eu tenho que me virar, eu tenho que fazer tal coisa, alguém me ajuda? Sim. Entendeu? E eu E acho a que sociedade, não pode falar. não, é isso mesmo. Não, é porque você falando isso me lembrou a seguinte coisa, e é lembrar que a gente tem vários papéis, porque às vezes a pessoa, ela não está se dando bem ainda, vamos supor, nesse caminho como mãe. Aí ela fala, Uhum. nossa, e aí ela já mistura tudo, ai, mas o meu profissional, tipo assim, cada lugar a gente é de um jeito. Às vezes você É, tem que é. desenvolver mais esse lugar e dar uma equilibrada, uma balanceada, largar um pouco o outro e vice-versa. Vai acontecer Ah, isso. Então, não é culpa nem julgamento, são papéis diferentes que a gente vai desenvolvendo. Porque a gente se cobra pior que os outros, às vezes. a gente se cobra muito, a gente se cobra mesmo. Aí vem do entendimento de que quanto tempo, por exemplo, se eu fiz alguma coisa que não foi legal, né?
ter esse entendimento de quanto tempo eu demoro para voltar ao equilíbrio, tá sempre buscando equilíbrio, né? A gente vai errar, a gente vai errar, assim, todos nós somos seres humanos, e isso assim, quando eu fiz terapia emocional de famílias, e também quando eu fui voluntária no SIM, né, que é o do Ítalo Marcílio. Então, ai, Emily, Emily, já vai, meu amor. Então ficou muito complicado, não, me vem um entendimento de que eu preciso cuidar de mim e entender a minha realidade, caiu muita coisa por terra, porque eu mesma era uma pessoa muito assim, queria ser perfeita, sabe, e aí eu entendi que não, eu não preciso disso, desse peso todo de ser perfeita, eu preciso ser real, eu preciso ser de verdade, acho que isso que eu estava me devendo, sabe, ser de verdade, né. Sim, e é muito importante você reconhecer mesmo os seus desafios. Eu percebo que um desafio que eu tenho, eu acho que muitas mães também têm, essa é Uhum. como que fala? Mãe rádio corredor, que é aquela que fala, É. mas não sei o que é, porque você está fazendo uma coisa e você está gritando sobre outra coisa, só que vai funcionar? Não vai funcionar. Não vai, Não não vai, você vai vai. ter que chegar junto e conversar para que a criança foque, a atenção, não é só criança, não. Criança, adulto, porque esse Ah, negócio de ficar gritando lá de longe, né? Falei, não, não funciona, mas eu sei que é um é, hábito. Então eu falo, não, peraí, deixa eu ir é lá, um hábito. deixa eu terminar isso aqui para fazer outra coisa, para prestar realmente atenção. É, e é um hábito mesmo, é um hábito que a gente tem que ir melhorando aos poucos. E, é isso mesmo, lá. Vai lá, fica gritando tal. Já aconteceu comigo várias vezes. Nossa, eu tô gritando, meu Deus do céu, eu não posso gritar com os meus filhos, peraí. Aí fui lá, falei, o que você precisa? Desconstrói, deixa eu assumir aqui a mãe consciente, vou fazer diferente, Então, né? é isso mesmo. E falando em atitude, agora a gente está no fim do ano, né? A gente tem vontade de mudar tudo, de fazer muitas coisas diferentes. Qual seria uma dica assim, para essas famílias que querem renovar as atitudes agora para o próximo ano, já começar com o pé direito? Olha, eu falaria a primeira coisa que a gente tem que realmente desenvolver essa consciência. Então, se eu pudesse dar uma dica prática aí, seria mesmo esse caderninho de estar de manhã, você entendendo como que você quer construir a sua vida. Você coloca no caderno. Escrever é muito bom, gente, escrever é muito bom. Então, aí faz esse planejamento, né? E esse planejamento, ele pode ser feito o seguinte: você senta uma hora num lugar calmo e aí você pode ser um dia só. Por exemplo, quero fazer o planejamento de 2025, né? Como que eu vou fazer? A gente tem várias áreas da nossa vida. Tem a área familiar, tem a área financeira, tem a área de desenvolvimento de relacionamentos e tal, né? E a gente tem a área espiritual, tá? É muito importante, né? Que a gente esteja, de alguma forma, se conectando com algo maior, né? É importante. Então, aí, para cada vai ser o universo, vai ser Deus, não importa. Importa, assim, que você também tente desenvolver essa área. Ela é muito importante. Ela é uma hierarquia, inclusive, um pouco acima das outras, tá? Porque a gente, estando conectado com coisas maiores, mais amáveis, né, assim, mais amáveis, assim, o que é mais amável, né, são coisas ou pessoas? Aí se pensa, são pessoas, de todas as pessoas mais amáveis, digamos assim, quem é a mais amável? Seria Deus, digamos assim, né? Então, a gente voltar esse olhar e ter essa hierarquia de valores, por quê? Porque aí a gente não se perde no que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Que às vezes a gente tem lá que rodar os pratinhos todos, né? A gente tem a área financeira, a área da saúde, a área dos relacionamentos. Então, sim, vamos rodar os pratinhos todos, né? Não vamos tentar não deixar cair. Mas ter essa consciência de que tem valores, né? Que a gente precisa definir, o que é importante na nossa vida, o que não é, e como família, principalmente, entender que, olha, é realmente uma construção, então ali no dia a dia vão ter dificuldades, mas como que a partir de 2025 eu quero me portar? Eu quero ser aquela pessoa que fica gritando,
na casa, eu quero continuar tendo as mesmas atitudes, os mesmos hábitos, né? Ou eu quero ser aquela pessoa que não dá atenção para o meu filho. Será que eu estou construindo bem o meu vínculo, um futuro com ele? É esse entendimento, né? De que, olha, a gente está plantando agora, mas a gente vai colher. O plantio é livre. Você pode plantar o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. Então, é pensar assim, o que, que eu quero, né? Sim, e você falou assim, né, de escrever e tal. Eu sou super a favor também da escrita, mas eu gosto ainda de conseguir olhar, enxergar minha vida de cima. Eu fiz o psicodrama, né? Falei para você também, É, terapia familiar sistêmica, e a gente uhum, usa muito esses recursos para conseguir enxergar a própria vida. E aí você falou disso das áreas. E aí tem um exercício que agora eu não me lembro o nome, mas é basicamente isso. Você pega uma folha de papel e aqui é a uhum. sua vida inteira. E aí você vai fazer isso. Ai, o quanto de atenção eu tô dando, né, para minha família. Aí você marca aqui, ó, aqui eu fiz uma simulação, não sei, você É consegue isso aí. enxergar? Ai, que legal. Uhum, Ó, tipo assim, coloquei a família, ó o trabalho, o uhum. tamanho do trabalho. Vamos supor, né? Vamos Sim, supor. E eu, pessoal, vamos supor que tá pequenininho ali. Com, é. eu colocando as áreas da minha vida, eu vou ver aqui que eu tô dando mais atenção e que eu tô dando Uhum, menos atenção, né? Por é isso exemplo, aí. ai, minha família tá desandando tudo, mas também olha o tamanhozinho da família. Como que eu vou fazer para aumentar isso aqui? Que momentos de conexão, né, que a gente falou, acho que é a palavra central hoje foi conexão. Que momentos eu vou acampar, eu vou fazer um almoço Que... juntos? Onde que eu vou trabalhar para aumentar isso aqui que eu desejo? Ou será que eu tenho que trabalhar mais? Não estou trabalhando nada, tá faltando dinheiro? É verdade, porque a nossa vida, ela não é só mente, ou só a parte espiritual, ou só o corpo. A gente precisa entender, é isso mesmo, Ná, que é tudo integrado. Então, a gente precisa cuidar de todas as áreas, sim, né? A gente precisa dar atenção a todas as áreas, né? É isso mesmo. Eu fiquei curiosa com o psicodrama Ah, e vamos eu fazer um queria saber dia. mais depois. É Legal, bem legal. interessante. E eu acho que é assim, é ter consciência de que precisamos, né, melhorar várias áreas, mas colocar assim pequenas metas, senão a gente se sobrecarrega, também não consegue chegar a lugar nenhum, né? Por exemplo, quem quer Sim. melhorar na área da saúde, vou colocar aí 3 vezes na semana, fazer uma atividade física. Então, assim, tem que ter alguma meta, senão você também não sai do lugar. A gente só fica aqui, né? Achando que tá Tem, melhorando, tem que sair do papel. tem que sair do papel. E essa questão da conexão é pegar feedback mesmo, né? É perguntar, você acha que como que eu tô aí, né? O que que a gente poderia fazer, né? Buscar esses É, lugares de encontro. Porque, gente, os filhos são tão inteligentes e eles dão um baile eles na são. gente, Eles observam tudo, né? né? E eles Tudo. mostram pra gente, né, o que que a gente pode melhorar também. Então a gente tem que se É, colocar num lugar de humildade, porque a gente já foi criança também, né? Imagina se fizessem isso com a gente, igual você falou, né? Ah, era minha dor. Aí você tá fazendo é, diferente e tá ajudando é outras verdade, eu pessoas dou agora. valor. Nossa, eu dou um super valor, assim, às vezes o meu filho fala alguma coisa, já teve vezes que eu tava, assim, eu tô em casa, mas eu estava ausente para ele, sabe? Porque a gente fica, arruma a casa, faz isso, faz aquilo, e foi um dia que ele sentiu, ele virou para mim e falou, mãe, eu tô sentindo sua falta. Eu acho muito legal que eles, os dois, como eu falo bastante sobre isso com eles, então eles têm esse repertório e essa segurança de poder voltar para mim e falar, me dar esse feedback, né? De mãe, hoje não tá legal, hein? Hoje você não tá me dando atenção, entendeu? Então a mensagem para esse fim de ano é famílias pensem no que vocês precisam desenvolver e vão passar as festividades juntos para criar muitos momentos. O que que você acha, Dani? Uma mensagem de final de ano, É. gente, vamos pensar assim, que eu quero com a minha família ano que vem, né? O que eu quero desenvolver, como que eu quero olhar para o outro, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento de olhe para si mesmo e cuida de si mesmo com o maior amor do mundo, porque, gente, a gente merece amor, né? E aí que 2025 seja um ano maravilhoso para vocês, porque e que quando vocês cuidam de vocês mesmos, o que que acontece? A gente cuida melhor mesmo dos outros, tá?
A gente tem que realmente rodar os pratinhos aí, tem esse entendimento de que nós também somos um pratinho, nós também precisamos ser cuidados por nós mesmos, né, enquanto adultos. E tem as outras áreas da vida, então a gente vai tentando administrar com equilíbrio, com o entendimento de que nós somos seres humanos e principalmente que nossos filhos, eles precisam do vínculo, né, de uma conexão de segurança, que dê calma para que eles possam se desenvolver bem. Então, o que eu espero para vocês nesse ano de 2025 é isso, que vocês consigam desenvolver bem essas áreas e qualquer coisa, precisando de ajuda, estou aqui, estamos aqui, né? A gente pode fazer aí também para vocês também alguma coisa bem legal, né? Na terapia emocional de famílias, na educação parental. Vamos junto, 2025 está aí. Eu vou até vou deixar aqui na descrição já o seu link de Instagram, alguns livros que as pessoas também podem ler sobre autoconhecimento, porque, como você disse, em primeiro lugar, estamos nós, né? E eu quero agradecer Legal. você, Dani, por esse encontro, que foi Obrigada, muito Ana. legal. De alma também, eu falo sempre isso, porque são temas que pegam na nossa alma, né? A gente começa a mexer com Pega. algo porque toca. Então, a gente começa a se ajudar, mas também ajudar outras pessoas. Então, muito obrigada! Obrigada a você. E a você, Alminha, Beijão, que Ana, estava valeu. aí até agora nos ouvindo aqui no podcast Na Alma. Meu muito obrigada e até o próximo podcast. Tchau! Tchau, tchau.